A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus que Ele nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar com os irmãos em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Esse texto, este versículo vai ser o texto base para nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite. Então vamos lê-lo. Diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Nós sabemos, que quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. O epístola aos Gálatas foi o apóstolo Paulo, com o objetivo de corrigir alguns erros doutrinários que estavam surgindo naquela região da Galácia, porque esta carta foi uma carta circular, ou seja, ela não foi só dirigida a um endereço específico, mas ela rodou para as comunidades cristãs que ali viviam naquela região. E o principal objetivo é combater, os judaizantes, que tinham por fundamento do seu pensamento, do seu ensinamento, que para ser salvo deveria se acrescentar a graça às obras da lei. E eles faziam também questão de exigir do novo cristão, dos novos cristãos salvos por Cristo Jesus, a circuncisão, ou seja, o pacto que Deus deu a Abraão. E então, para corrigir este veneno doutrinário que estava conturbando a mente e o coração dos novos cristãos, Paulo redige esta epístola e direciona a região da Galácia para que os irmãos pudessem tomar ciência daquilo que a graça pede. Nós não desprezamos alguns aspectos morais da lei, porque a lei que nós chamamos de a lei mosaica, ela é fundamentada no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. Então, desta base de amor sai toda a exigência da lei, e a graça de Deus não despreza isso. Porém, há ritos cerimoniais que não pertencia e não pertence mais à vida do novo crente em Cristo Jesus. Apesar de que os ritos cerimoniais de outrora eram símbolos, eram tipos, eram figuras que apontavam para a volta de Cristo. E não pertencia ou não pertence também à vida do gentio ou do ex-gentil como um todo, que agora se transformou cristão. A nossa vida hoje é Cristo. Então, o que nós vamos ver a partir desses minutos que se seguem
em relação a esta afirmação ou a esta declaração de Paulo, quando ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Primeiro, que eu posso ver, há uma distinção de uma vida passada para uma vida atual. Ele dizia: não vivo mais eu. E quando ele diz não vivo mais eu, traz a ideia de que a vida que ele vivia, a partir do momento antes do seu encontro com Cristo, era uma vida que agradava a ele, mas não agradava a Deus. Como nós conhecemos a história, ele pertencia ao grupo dos fariseus, a doutor da lei, foi criado, o seu conhecimento foi aperfeiçoado aos pés de Gamaliel. Ele era zeloso extremamente aos preceitos, aos costumes e às tradições que a lei trazia, até porque ele foi perseguidor desta igreja. Ele foi com cartas para Damasco para prender aqueles que professassem o nome de Jesus. Ele também consentiu na morte de Estevão, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas depositaram as suas roupas aos pés de Paulo, e ele estava ali dando toda a aprovação para que o primeiro mártir da igreja, Estevão, fosse morto a pedradas. Então, há um contexto, vasto a respeito da vida de Paulo. Ele era religioso ao extremo, mas no capítulo 9 de Atos mostra que ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele momento a seguir, a vida dele tornou-se outra vida. É como ele escreve em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, exatamente, ele viveu esta palavra. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo para ele, e tem que se fazer novo não só para ele, mas para todos nós que professamos o nome de Jesus Cristo. E me chama muita atenção também que ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte, que não julgava ter alcançado, mas o que ele estava fazendo? Ele estava correndo para o alvo. Ele estava correndo para as coisas que estavam adiante dele e desprezando as coisas que atrás ficaram. Porque ele tinha em mente o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E a continuidade do versículo diz: porque a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos e esperamos também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, conforme o seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então, mostra que anteriormente o alvo dele era servir a lei e ser zeloso da lei ao extremo, a ponto de quê? De matar pessoas. Mas ele disse: essas coisas ficaram para trás, porque na minha frente há um alvo. Eu vou prosseguir até o fim. Tanto é que em seus últimos escritos, direcionado a Timóteo, ele fala que combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele vislumbra a recompensa de desde agora uma coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, não dará somente a mim, mas dará também a todos quanto amarem a sua vinda. Então, esta coroa, esta recompensa, pela perseverança, pela persistência, pela fidelidade, pelo compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, foi para Paulo e será para nós
se persistirmos, se prosseguirmos, se formos até o fim. E é isso que nós estamos fazendo aqui, caminhando para chegarmos até o fim da carreira, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz algumas anotações baseadas nesse texto, que tem por título As Exigências de uma Nova Vida em Cristo Jesus. Paulo, ao se encontrar com Cristo, a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. E isso acontece com todos que de fato têm um verdadeiro encontro com Jesus. Eu não falo daqueles que passam a pertencer a uma religião. Eu não falo daqueles que são simpatizantes do Evangelho ou amigos da igreja. Eu falo daqueles que têm um encontro com Jesus. Porque Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é uma necessidade para a nossa vida, para a nossa nova vida em Cristo. E a Bíblia está repleta de exemplos, de orientações, de instruções, mostrando como deve ser a vida do novo salvo. Porque nós fomos resgatados por Cristo não para trazer uma placa denominacional no nosso pescoço, não para dizer eu pertenço a A, a B ou a C e essa é a melhor, essa é a pior. Nós somos resgatados para mostrarmos em nossa vida a excelência da vida de Cristo em nós. Então, nós temos uma grande responsabilidade, porque a Bíblia nos chama de embaixadores de Deus. E como embaixadores representamos o céu aqui na terra. Muitas pessoas não se dão conta da grande responsabilidade que nós temos. Mas nós temos uma grande responsabilidade. Qual grande responsabilidade é essa? Representarmos o céu na terra. Ou representarmos na terra o céu, ou a glória de Deus. Então, veja que quando Eliseu passava para ir ao Carmelo, a mulher observava ele. E um dia, a mulher chamou seu esposo e disse: olha, vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, havia alguma coisa na vida de Elias que trazia uma referência de Deus e do céu. Eliseu trazia uma referência de Deus e do céu. Da mesma forma, Daniel lá, cativo na Babilônia, as pessoas que estavam à sua volta sabiam que ele tinha um ritual de orar 3 vezes ao dia. Tanto é que organizaram e arquitetaram uma lei para que pudesse impedir de orar. Ou seja, as pessoas estavam de olho na sua rotina e na sua comunhão. Como não tinha nada que Daniel pudesse ser acusado, segundo as desobediências da lei babilônica, o que é que aconteceu? Forjaram uma lei para que pudesse enquadrá-lo. Mas qual o cerne dessa questão? As pessoas estavam observando o seu proceder, estavam procedendo, observando a sua índole. Ou seja, o cristão ele tem um novo viver. E quando nós falamos santidade, nós não estamos estamos falando de nos separar do mundo, nos enclausularmos, entrarmos em uma caverna ou isolarmos de toda a existência para não pecarmos, não. Mas refletirmos em nossa vida a palavra de Deus. Refletirmos na empresa onde trabalhamos, refletirmos em meio às nossas amizades, em meio à nossa vizinhança, a nova vida em Cristo. Por quê? Porque Cristo ele tem que se apresentar a nós, se apresentar através de nós. A própria Bíblia mostra que foi em Antioquia que foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, não pelo poder com que eles faziam milagres, não pela manifestação poderosa de tudo aquilo que se fazia, mas por quê?
porque o seu caráter, porque a sua vida cotidiana refletia Cristo. E esse é um padrão pré-estabelecido para a igreja que é noiva do Cordeiro e que vai adentrar aos céus. Então, eu destaquei alguns pontos sobre a questão das exigências. Primeiro, exigências que os salvos precisam atender para chegar aos céus. Eu destaquei como primeira exigência crer. Vamos ver João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se encontrou, pode ler, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pode gravar, ou riscar, ou apontar esta palavra crer. Crer. Esta palavra crer não significa saber da existência ou ter consciência de que existe. Mas esta palavra crer, ela traz implícito a questão de assumir um compromisso. Como que um casamento. O homem que se interessa pela mulher e não tem apenas o interesse de tirar proveito dela, mas tem o interesse de casar-se, assumir a responsabilidade por ela. É exatamente o que esta palavra crer significa. Jesus veio ao mundo não só para que nós pudéssemos saber da sua existência, tomar atino para os seus feitos. Não. Ele veio para que nós pudéssemos crer no seu sacrifício salvífico por nós. E este crer é entender aquilo que ele fez e assumir um compromisso com ele. Um compromisso que, diga-se de passagem, é um casamento. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, esse crer, certo? Esse crer é assumir um compromisso com Cristo. Vamos ver também a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Por gentileza, meu amado irmão, filho, amigo. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pronto. Aquele que diz que está nele, nele quem? Em Cristo, deve andar como ele andou. Mas alguém só anda como ele andou se crer, ou se assumir um compromisso, uma responsabilidade sincera, total e absoluta. Porque os que não creem, não assumem o compromisso e andam do jeito que a sua cabeça imagina. E nós temos conhecimento e contato de muitas pessoas que professam a fé, mas não vivem de acordo com a fé. Ou seja, vivem de acordo com a sua imaginação. Tem uma fé mística, tem uma fé esotérica, tem uma fé emocional, tem uma fé intuitiva, mas não vive de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que quem crê deve andar como ele andou. Primeiro ponto, primeira exigência para vivermos como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é crer. Assumir um compromisso real, verdadeiro, sincero e que é para toda a vida. Como um casamento. A mulher só está liberada do seu esposo com a morte. O esposo só está liberado da sua esposa com a morte. Então, temos que crer. A segunda questão, a segunda exigência é o quê? O arrependimento. A palavra arrependimento no grego quer dizer metanoia. Já tem uma palavra assim meio estranha, né, para nós. Metanoia. Mas o que representa? Mudança
completa, total. Na verdade, uma decisão de mudança, uma determinação em mudar o padrão de vida de outrora. Porque o arrependimento na verdade, aquela questão de você dar uma guinada, uma reviravolta em sua vida. O escritor aos Provérbios, ele diz o seguinte, que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Então, o que faz parte do arrependimento? Confessar a Deus os erros e abandoná-los. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, Mateus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou pedir para o meu fiel colaborador e amigo, Lourenço, ler para nós. 3:10. Mateus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pronto. Tem que ser o quê? Se arrepender. Não basta dizer eu sou. Não basta dizer, você conhece o meu nome? Você conhece meu sobrenome? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe a qual denominação eu pertenço? Você sabe quanto tempo eu tenho de evangelho? Você sabe quantos cursos teológicos e bíblicos eu tenho? Não basta isso. É necessário produzir fruto de arrependimento. O que é isso? Mudança. Fruto de arrependimento, mudança. Então, a nova vida em Cristo, além de crer, assumir um compromisso com Jesus, deve-se apresentar uma vida de arrependimento. Alguém tem que dizer assim, ele era mentiroso. Ninguém acreditava nele, mas agora ele não mente mais, ele fala a verdade. Era prostituto, não aguentava ver uma mulher, mas agora ele não é mais. Isso mostra o que é a mudança, o abandono da prática errada. Então a vida em Cristo Jesus tem essas entradas, a nova vida. O indivíduo não pode dizer eu sou crente e continua sendo enrolado, compra e não paga. Continua sendo prostituto, não aguenta ver uma mulher. Continua sendo mentiroso, não pode. A nova vida em Cristo Jesus existe, fruto de arrependimento. E o contexto mostra que os fariseus, as autoridades religiosas, vinham para ser batizadas por João. Mas vinha para quê? Para tomar um banho. Estava na moda, então todo mundo vai lá e vamos entrar na moda, na onda, porque hoje não é moda ser evangélico, não faz parte da cultura nossa moderna ser evangélico. Muita gente professa que é evangélico, mas continua com a mesma vida velha de antigamente. Fumando, se prostituindo, bebendo, falando mal dos outros. Então, só o status. E era o que os fariseus, os saduceus, os herodianos, o que os rabinos e muita gente daquela época fazia. E João, como sendo um homem, um profeta que tinha compromisso com Deus, chamava ele de quê? Raça de víboras. Porque ele dizia o quê? O machado está aqui, posto à árvore. E se você não produzir frutos de arrependimento, você vai ser cortado e jogado no fogo, no inferno. Por quê? Porque a nova vida em Cristo exige arrependimento, mudança ou metanoia. Amém?
Vamos aqui para a terceira exigência que os salvos precisam para chegar ao céu. O quê? Renunciar. Renunciar. Há um texto na Bíblia, em Marcos 8, do 34. Marcos 8, do versículo 34 ao versículo de número 38. Diz o seguinte: E, chegando-se a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Veja aqui, Jesus exige dos seus seguidores renúncia. E renunciar não é fácil. Por quê? A renúncia é daquilo que você está habituado a fazer. A renúncia é daquilo que você está acostumado a fazer. E a renúncia é daquilo que você tem prazer em fazer e tem satisfação em fazer. E a renúncia muitas vezes é daquilo que te traz lucro, que te traz um status entre a sociedade em que você vive, mas que, porém, não agrada a Deus, nem atende às exigências do reino. A Bíblia mostra que Mateus, ou como a Bíblia diz, Levi, estava sentado, recebendo os impostos, porque ele era publicano. E Jesus passou e disse: segue-me. Imediatamente, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. O que ele fez? Ele fez uma renúncia. E fez uma renúncia para nunca mais voltar. E a Bíblia aqui nos mostra duas situações interessantes. Em Lucas capítulo 19 e Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, mostra o jovem rico. O jovem rico chega a Jesus e diz: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: porque os seus mandamentos eu os guardo desde a minha meninice. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Jesus está dizendo o quê? Você precisa renunciar a algo. E o que é que você precisa renunciar? E Jesus disse: pega toda a sua riqueza, seus bens, venda, dê aos pobres e venha e siga-me e terás um tesouro no céu. O que é que ele fez? Retirou-se triste. Porque a Bíblia nos mostra que onde está o coração do homem, é ali que está o seu tesouro. O coração dele não estava no reino, o coração dele estava nos bens que ele tinha. Então, ele não conseguiu abrir mão de todo o bem financeiro, e todo o bem financeiro traz o quê? Influência. Traz amigos ou bajuladores para estar próximo. E ele não conseguiu abrir mão disso por causa do reino. Mas Zaqueu fez o caminho inverso, Lucas capítulo 19. Zaqueu era chefe dos publicanos, ou seja, chefe dos corruptos, dos ladrões. Então ele tinha uma fortuna santuada. Mas Jesus foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu não se conteve, disse: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e o que sobrar eu vou dar aos pobres. O que é que ele fez? Renunciou. Jesus disse: hoje veio a salvação esta carne, porque este também era filho de Abraão. Filho de Abraão se arrependeu. Além de ser judeu, ele se arrependeu. Se arrependeu para entrar no reino. Se arrependeu porque ele viu, na verdade, a sua necessidade, que o dinheiro que ele tinha não o satisfaria.
mas que quem satisfaria era seguir a Jesus. Então, o que ele fez? Ele renunciou. Como é que ficou a vida de Zaqueu? Sem dinheiro, entendeu? Mas ele renunciou em prol de quê? Em prol do reino. Então, meus amados irmãos, não se entra no reino sem crer. Não se entra no reino sem se arrepender. Não se entra no reino sem renunciar. Agora, quem mede essas coisas? É só Deus. Não é o pastor que mede, não é o obreiro que mede, não é o líder que mede. Quem mede essas coisas é Deus. Por isso que os anjos, o Deus vai selecionar quem vai ser arrebatado. Porque Jesus vem, né? E todos aqueles que se encontrarem dentro dos padrões que a Bíblia exige, subirá, né? Mas quem não se encontrar, vai ficar. Então nós temos que procurarmos, enquanto temos tempo, nos adequar às exigências do reino. Nos adequarmos àquilo que representa ou que demonstra pela palavra que é a vontade de Deus. Amém? A segunda parte desse estudo é referente ao quê? A regeneração. Alguém que está vivendo em Cristo, como Paulo, está tendo a sua vida regenerada. Porque o pecado fez o quê? Destruiu todos os padrões de intimidade, santidade, temor. Todos esses padrões o pecado destrói do homem. E o homem fica sem referência de vida espiritual com Deus. Mas quando ele abre o coração para o Evangelho, que crê, que se arrepende, que entra no processo da renúncia, ele está sendo o quê? Regenerado. Há um processo de regeneração, de renovação da sua vida, de vivificação e de recuperação espiritual. Então, ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver aqui Romanos 8. Romanos 8, versículo de número 2. Se encontrou para ler. Romanos 8, 2. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que ele fez? Ele foi gerado de novo. Foi gerado de novo. O Espírito que passou a habitar nele, que habita em nós, que é o penhor da nossa herança, que é o nosso selo, que é o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Ele nos livrou da lei da morte e já está nos guiando o quê? Para uma nova vida. Ou seja, é Ele que atua em nós para que nós possamos viver esta nova vida. Então, o que produz a regeneração? Produz a obediência à palavra de Deus. Até Jesus se submeteu à vontade do Pai. Obedeceu até a morte de cruz. É como está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Pode ler, meu querido. A partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Bom, imagine só, se Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, ele vai liberar qual desobediente? O padrão é obediência à palavra. Não tem jeito. Se ele se submeteu
a obediência, sendo ele Deus, contido dentro de uma forma humana e limitada, ele próprio se submeteu, ele vai liberar qual desobediência? A história está aqui. Ele obedeceu até a morte. E nós temos que fazer o quê? Obedecer até a morte. No Salmo 1, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Pois será como árvore que é plantada junto a ribeiros de água, cujas suas folhas não caem, o seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a palha que é soprada pelo vento. Pelo que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos, nem os ímpios no juízo. O segredo da prosperidade desse justo é o quê? Meditar na palavra. E meditar nela de dia e de noite, não é só de dia. Porque, na verdade, é uma diferença entre ler e meditar. Se nós formos olhar na Bíblia, Deus não diz para o servo ler a Bíblia. Não diz para ler a Bíblia, ler a palavra. Não diz. Diz para meditar. Vamos ver Josué capítulo 1, versículo 8. Vou pedir para que você possa ler para mim, por gentileza. Josué 1:8. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas fala o quê? Ler ou meditar? Meditar. Meditar. Então, não é só ler. Você tem que ler e buscar entender o sentido. E além de ler e buscar entender o sentido, você tem que aplicar. Porque esta é a revelação de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos faz prosperar. É a palavra de Deus que nos faz nos conduzir prudentemente. É a palavra de Deus. Todo o sucesso da carreira de Josué foi por quê? Porque ele atentou para a palavra de Deus. Se ele não atentasse para a palavra de Deus, seria mais um derrotado na história. Mas, porque ele atentou para a palavra de Deus, meditando nela, Deus cumpriu a promessa que ele fez, porque aqui havia uma promessa condicional. Se submete à palavra e prosperará. Se submete à palavra e vai vencer. Se submete à palavra e vai triunfar. Exatamente isso, ele se submeteu e triunfou. Tanto é que ele está chegando ao final da sua carreira e ele diz o seguinte, né? Escolhei, pois, a quem vocês querem servir. Se aos deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio, ou ao Senhor Deus, que tirou vocês da terra do Egito. Eu, porém, com a minha família, servirei ao Senhor. Outro grande êxito de um homem de Deus. Trazer a sua família para perto de Cristo. Você vê que Davi teve problemas na sua família. Samuel teve problemas na sua família. E até o próprio Moisés teve problemas na sua família. Por quê? Por causa dos filhos. Mas um homem que consegue trazer
a sua família para próximo dele, ele tem a palavra de Deus. Ele tem a palavra de Deus, porque o maior desafio não é ganhar o mundo. O maior desafio é ganhar a família, quem está perto. Porque quem está fora não está de olho nos nossos passos, nas nossas atitudes. Mas quem está dentro, quem está próximo a nós, é testemunha ocular cotidiana dos nossos passos. Então, um homem que tem a palavra de Deus na sua vida, o que é que ele faz? Ele traz a família para dentro da arca, como fez Noé. Noé trouxe a sua família para dentro da arca. Todos nós, dentro da obediência à palavra de Deus, temos que fazer o quê? Trazer a nossa família para perto de Jesus. E isso, muitas vezes, não é por força. É eles vendo o nosso modo de viver, o nosso compromisso com Cristo. Porque as testemunhas estão aí. E principalmente dentro da nossa casa. Então, a primeira questão da regeneração é que ela nos leva a obedecermos a palavra de Deus. Obedecermos a palavra. Não é fingir obedecer. Obedecermos a palavra de Deus. Totalmente. Segunda questão o segundo processo da regeneração é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque nós somos guiados pela carne para cumprir as obras da carne, ou somos guiados pelo Espírito de Deus para cumprir a vontade de Deus. Isso está em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Encontrou? Sim. Pronto, então pode ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pronto. 3 questões aqui. Primeira questão. Ao Espírito de Deus, né? E ao Espírito do mundo, que atua nos filhos da desobediência e que faz com que eles vivam não em temor, mas em medo, em desespero, em angústia, em ansiedade, em inquietação. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus, este sim é o princípio da sabedoria. E esse temor é respeito, compromisso, fidelidade, né? Então, veja o seguinte, nós somos, a primeira coisa, como filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nos levando a uma direção diferente da qual nós andávamos antes de aceitarmos a Cristo, termos Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo de Deus está nos levando para quê? Para próximo de Deus. E quando é que ele nos leva para próximo de Deus? Ele nos convence o quê? Do juízo, da justiça e do pecado. Ele está habitando em nós para que possamos sermos santificados. E a santificação vem através do processo de quê? Abandono das obras da carne. Então vem aqui a regeneração do nosso ser, ou do nosso homem interior. E como esse processo se dá? Se dá através da palavra de Deus. Então, como diz, todos aqueles que são filhos de Deus, eles se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Eles não resistem à voz do Espírito Santo de Deus. Porque existe aquilo que você é dirigido, mas você resiste muitas vezes. Então, os que realmente estão neste processo de regeneração e querem mesmo agradar a Deus, eles não resistem à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo lembra disso, não adulterai. Ele diz, não devo adulterar. Então ele vai se afastar de todo o ambiente, de toda a situação que possa levá-lo a isso. Isso é o quê? Processo de regeneração. Ele vai, pensa em falar uma mentira, premedita uma mentira, uma calúnia, um falso testemunho, mas só que o Espírito Santo diz,
De toda a palavra ociosa que o homem falar, ele vai dar conta no juízo. Upa! Não vou falar não. Então ele engole a palavra com água seca, mas ele não pronuncia o mal que ele deveria pronunciar. Isso é o quê? Processo de regeneração. Ele está se deixando ser guiado pelo Espírito Santo. Então, neste processo de se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, está havendo o processo de regeneração ou de santificação na vida do indivíduo. Ao contrário de quem tem o espírito mundano, que são guiados pelos espíritos mundanos, que eles agem apenas por instinto, ou agem pelo costume, agem pela cultura, e nós temos visto isso aí. As pessoas querendo normatizar as coisas que são erradas, querendo prender a polícia e soltar o bandido, achando errado que o casamento heterossexual é errado. Agora o certo é os casamentos homossexuais ou homoafetivos. Então, o que é que nós estamos vivendo em um tempo de inversão de valores. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus entra nessa onda, né? As pessoas acham que uma jovem perder a virgindade com 13, 14 anos, isso é natural. Para quem não tem o Espírito de Deus. Para quem tem o Espírito de Deus, acha que isso é um absurdo. Porque a nossa instrução e a orientação bíblica é que a moça chegue pura ao seu casamento seria o melhor. Tem pessoas que não puderam, mas que não vivem na vida de promiscuidade, de troca de parceiro, dessas invenções que há aí hoje